as discussões hoje elas estão muito no campo da ideia, do discurso mesmo, e não nada concreto que possa mudar a vida das pessoas, sabe? Então hoje quando você fala uma palavra errada, você já é considerado racista, misógino, transfóbico, LGBTfóbico, por causa de uma palavra que você fez, uma fala que você teve. Então é tudo muito no campo discursivo, nada muito real e concreto que possa realmente influenciar a vida das pessoas de uma maneira boa e positiva. Porque é baseado no seu próprio ego, é minha visão sobre a rede social. Hoje é moralidade. A rede social ela também diz, o Mark Fisher vai contar pra gente sobre isso, sobre como as pessoas elas estão recebendo essa informação única e de uma hegemonia, enfim, e elas não conseguem ter um pensamento próprio. Um pensamento próprio. As pessoas elas repetem padrões, sabe? E falas sem saber se aquilo é verdade. Isso é muito problemático pra mim. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos e esse é fato, Marcão. Cara, eu tô muito feliz em ter trazido você aqui. Eu tô tentando conversar contigo há muito tempo. Mesmo? Muito, cara. Nossa, mas qualquer 20 reais eu venho. Então, então aí que tá. Então foi pro Gabi, porque eu dei 20 reais ali pra te chamar, o Gabi pegou e embolsou. Você me deu 15 e mandou inteirar o resto. Ah, então foi isso. Então eu tô te devendo 5. Tá certo. Não é? Senhorita Bira. Muito prazer em conhecer, Mal. Prazer é meu. Eu vou falar por que eu admiro o seu trabalho antes de mais nada. Tá. Porque caiu em mim um dia, nesses TikToks da vida, caiu um corte seu falando sobre o Chaves. Imagino que esse é o corte que viralizou teu. A gente vai falar disso lá na frente. E dali eu comecei a consumir e eu falei assim, cara, talvez a gente tenha ideologias diferentes. E tudo bem. Mas você é tão aberta a diálogo e debate que eu achei, cara, é uma voz maneira, é uma voz legal que pode trazer conhecimento sem histeria, que eu acho que é o que a gente mais busca. Aí eu primeiro queria te entender, assim, eu te chamo como? Eu sei que é a pergunta mais óbvia, mas pensa que tem gente aqui que não entende. Ela, ele. Eu sou um homem. Você é um homem e você é gênero neutro, diria assim? Não, eu sou um homem. Homem. Homem que usa maquiagem. E você tá como senhorita Bira. Ah, então, é porque eu tinha que colocar um usuário no Instagram. Ah. E não tinha como ser Bira, porque já tinha alguém com esse nome. Então eu pensei, o que eu coloco? Eu coloquei senhorita Bira e começaram a me chamar assim. E até é bom, porque Bira não tem sobrenome. Eu falei, eu vou falar com Bira. Que Bira? Não sei que Bira. Então senhorita Bira manteve assim, mas não era meu nome. E é bom que é senhorita Bira, né? Tipo, Bira parece uma coisa meio Bira, pra mim é o cara do Jô Soares. Então, exatamente. É o cara do boteco. Isso, então eu preferi, eu deixei o senhorita Bira e as pessoas me chamaram assim, eu deixei. Tá. Mas isso causa confusão, porque a pessoa fala senhorita Bira, então eu vou chamar de ela, mas não, é ele mesmo. Dá muita confusão. Inclusive, eu queria até começar falando sobre esse assunto, que é o quanto pra você isso gera problemas com uma militância XPTO da vida? Bastante. Eu sou muito cancelado no Twitter. Porque eu tenho um discurso que não agrada muito a pós-modernidade. A esquerda pós-moderna não gosta muito do meu discurso. E também ter esse limbo de gênero também não agrada as pessoas. Tive muitas discussões sobre o que eu representava. As pessoas me chamam de Fernando Holliday infiltrado, me chamam até de neonazista já me chamaram. Porque você pensa diferente. Isso. Ah, bacana. Mas, enfim, eu lido bem com isso e eu não sei qual foi a pergunta. A pergunta foi o quanto isso... Essa resposta que você tá dando é a pergunta. Certa? Tá certíssimo. Então Aliás, é até um bom gancho para nosso presente. Né? Já, vou dar o presente. Tá. Pessoal, a gente vai ter um assunto muito legal, garanto pra vocês, porque é uma voz que eu acho muito boa. Vão ter debates, discussões, obviamente. Provavelmente a gente deve discordar de alguns assuntos. E isso é legal, né? Legal. As pessoas no Twitter não entendem, né? Mas as pessoas discordam e elas conseguem chegar, talvez, em opiniões, digamos, sensatas. Não necessariamente guerras e conflitos que beira o caos. Primeiro preciso agradecer a Insider, Bira. Preciso falar porque a Insider faz o projeto acontecer. E essa luz que está maravilhosa no seu rosto... Está. Essa eu gostei. Essa luz da frente. Essa luz que está maravilhosa, ela tem um custo.
Isso não é um patrocinador, não tem essa luz maravilhosa, nem essas 3 câmeras e essa grua que a gente nunca mostra, porque a gente não quer ostentar. A gente não- Mas há uma grua aqui. Tem. Tem 3 drones, grua. A pessoa tem que saber qual que é. É uma estrutura hollywoodiana, eu diria, Marcão. É, por aí. Mas a gente não quer ostentar. Não quero ostentar. Por isso que a gente não mostra. Seguinte, Insider, obrigado. Insider, pra quem não conhece, roupa com tecnologia, que é roupa da pós-modernidade, se parar pra pensar. Mas pra roupa vale. Porque é o seguinte, você gosta de passar roupa? Não, odeio. Ninguém gosta. Por isso o Insider é bom. Você sacou? Sim. É lógico, você pega na gaveta, tá aqui, ó. Pegou na gaveta, tá amassada, põe no corpo. Desamassa na hora. A gente viaja em pote. A gente não tem mais mala, a gente põe no pote. precisa despachar mais. Lógico, vai despachar mala? Leva um Não. pote, leva um tapewear, você põe tua roupa assim. toda, põe cueca, põe calça, linha feminina, linha masculina. E com 12% de desconto no meu cupom Maurício12. Denúncia! O Maurício do passado, ele tava passando fake news pra vocês porque o cupom certo é Maurício15. Presta atenção, Maurício15 com 15% de desconto, porque tá rolando a Semana do Cliente Insider até dia 17 de setembro. Ó, o link tá no QR Code e na descrição do vídeo. Maurício15, 15% de desconto, então não marca bobeira. Esse é o seu sinal pra finalmente largar aquela camiseta desbotada e cueca furada, sabe aquela coisa ruim que não ajuda a bola como a gente gosta, e garantir suas primeiras peças da Insider. Aproveita que o cupom vai expirar, vai acabar esse cupom e os estoques são limitados, já garante. Maurício15, 15% de desconto. Pra vocês aí aproveitarem, lembrando, o Dia dos Pais tá chegando. Já foi, né? Já foi o Dia dos Pais? Agora é o quê? Dia do quê? Dia de comprar As camisa Insider. crianças. A criança? Acho que não tem linha infantil ainda. Natal, garante. Toma aqui, ó. Presente Precisa de, meu. precisa de dia agora pra comprar uma roupa maneira. velho. Pronto. Dia da sua autoestima. Dia da sua roupa maneira. Vamos lá, vamos falar desse assunto assim. Qual a sua opinião, então? Eu queria começar num âmbito que eu acho que eu não vejo tantos comentários sobre o assunto. Eu acho que você é muito mais do que esse assunto que eu vou falar, né? Mas obviamente, acaba caindo nele. Qual que é a sua opinião sobre pronome neutro? Você vivendo essa coisa da militância gritando, enchendo seu saco, assim. O que você vê disso, assim? Antes eu tinha uma postura muito crítica em relação ao pronome neutro, porque primeiro as mudanças, nós temos formas de ter mudança na sociedade. E a imposição, ela não é eficiente para que haja mudança efetiva. Então eu tinha, assim, uma resistência ao pronome neutro, tinha uma crítica ao pronome neutro, mas o que acontece? Eu tenho mais ressalva para falar sobre esse tema, porque é uma divisão de trabalhadores. Quando a gente começa a falar contra pronome neutro, tem gente que se identifica assim. Então hoje eu busco viver em paz, sabe? Se a pessoa discorda de mim, eu respeito, falo isso, vamos viver todos em paz. Só quero viver em paz, quer comer bem e não ter ninguém enchendo meu saco. É isso que é pra mim, a minha vida é essa. Então quando a pessoa... Então pronome neutro, tem pessoas que usam, não acho que vai ser uma mudança efetiva na sociedade, porque é uma imposição que vem de cima para baixo, não foi como as outras palavras, que foi uma coisa orgânica, assim, uma coisa feita. É claro que isso é uma... Eu diria a palavra lobby, mas não é bem um lobby que é feito. Mas, então hoje eu respeito, então eu não falo sobre isso, essa que é a questão. Não falo sobre isso, porque tem pessoas que se identificam dessa forma. E se eu falar contra essas pessoas, se eu começar a falar sobre isso, eu vou estar falando contra essas pessoas, e não é producente ficar falando contra a existência das pessoas. Tudo bem. Então é isso que eu penso hoje. Isso eu te entendo, eu vejo que você tá num momento assim, é porque obviamente você representa muita gente, né? Não representa, você nunca pediu isso. Não, nunca pedi. E essa questão também, eu não sabia que eu tinha voz. Então eu falava, foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente pra mim, e eu não pensei que eu teria voz, que alguém me escutasse. Quando eu tive meu primeiro cancelamento grande na internet, que o Jones Manuel e Gustavo Gaiofato, pessoas grandes dentro da esquerda, falaram sobre mim, que foi quando eu falei contra o identitarismo. Na verdade, eu contei lá no meu Twitter que a Zaha Wignert, eu acho que é o nome dela, que é um membro de um partido de esquerda da Alemanha, o partido mais à esquerda da Alemanha. Ela disse que... Wignert, eu acho que é o nome dela. Ela disse que a esquerda estava perdendo o seu lugar, porque deixou de ser a esquerda dos trabalhadores para ser a esquerda universitária pós-moderna. Quando eu coloquei isso na internet, não era a minha opinião, não fui eu que falei, gente... É uma opinião que você eu peguei dessa parafraseou. mulher, exatamente. Aí foi quando me chamaram de neonazista, racista, contra as minorias. Por que você pode ser considerada neonazista?
nazista, se você... E mesmo se fosse a sua opinião, por que isso dá o direito da pessoa de eliminar a sua opinião? Porque assim, vamos lá, eu tenho pensamentos. Eu imagino que eu tenho um pensamento um pouco mais à direita do que o seu. E tá tudo bem. Eu acho que o problema é quando você tem extremos. Eu não consigo dialogar com extremista, seja daqui ou daqui. Porque eu acho que, por exemplo, por que você não... Já me falaram, por que você não entrevista um nazista? Porque só te explicar. O Achismos é um projeto que eu trago todo tipo de gente. Porque eu acho que depois que a internet surgiu e o jovem ficou histérico, a bolha do algoritmo atrapalhou o mundo. Porque vocês, motoqueiros, só vê moto. Exatamente, esse é o questão. Sacou? Eu falei sobre isso, né, no podcast com o Paulo Cruz, que eu estive no podcast Do essa Flow lá, semana. né? Eu disse pra ele exatamente sobre isso, porque as pessoas elas ficam ensimesmadas, elas só têm o mesmo tipo de informação. Então, uma pessoa que está à esquerda, ela fala, o bolsonarista só vê coisa de bolsonarista. Indiquei lá pro Paulo Cruz o podcast chamado A Lavagem Cerebral do Meu Pai. Você já viu esse podcast? Não, mas já amei. Muito interessante. É como que uma pessoa que era do Partido Progressista estadunidense, dos democratas, se tornou republicano. De uma forma, ele ficou bem lunático, por exemplo, porque diziam que ia acabar com o Natal, que queriam que acabasse com o Natal, ele falava Feliz Natal todos os dias do ano para as pessoas, ele fazia a compra Feliz Natal, então ele ficou realmente desconectado da realidade. Ela faz esse documentário para ver qual foi o caminho que ele percorreu. E o caminho que ele percorreu foi exatamente esse, de só conversar com pessoas que tinham o mesmo pensamento que o dele, e não ter uma visão oposta. Então, eu tenho sempre a preocupação de saber se o que eu acredito tem algum respaldo na realidade. Mas é por isso que eu fiz isso, Bira. Eu fiz isso daqui porque eu sou um ignorante. E eu acho que... Por que chama-se Achismos esse projeto? Inclusive, você que tá chegando agora, tenta entender assim. Eu vou interromper, a galera vai ficar, puta, Maurício só fala, é uma merda. Eu não sou entrevistador, tô batendo um papo, é isso. Eu fiz um Achismos porque eu acho que o mundo ficou com muitas certezas. Então, assim, eu tenho certeza... Caso Larissa Manoela. Nossa. Eu tenho certeza do que tá... Foi uma entrevista, um recorte aqui, as pessoas elas têm certeza. Ontem à noite eu estava assistindo o caso do Johnny Depp. Você viu o documentário? Muito bom. É bom? Muito bom, porque... Não porque, pelo amor de Deus, eu acho que aquela Amber Heard lá, ela faz um serviço à causa feminista no geral. Mas é importante pra você ver que nem tudo é baseado em histeria e o primeiro contato que você tem com a informação. Qual que foi o caso do Johnny Depp? O Johnny Depp, ele teve essa menina... Vou só resumir. Ele teve essa menina e essa menina acusou ele de ter batido nela nos anos 2015. Você chegou a acompanhar esse caso, né? E, cara, o Johnny Depp acabou a carreira do cara e, de repente, ele resolveu processar a mulher e aí foi descobrindo que a mulher, na verdade, armou algo pra... Não tô falando que ele tá certo e ela tá errada. Só tô dizendo assim, as verdades... Depende muito de qual narrativa você quer vender. E essas pessoas, às vezes, o radical, quando a pessoa me pergunta assim, Maurício, por que você não traz um nazista pra conversar? Eu falo, mas aí é perigoso. Por quê? Você ouve todo mundo, Maurício? Eu ouço todo mundo que eu acho que tá num campo democrático. Tá dentro da lei. Eu acho que, às vezes, tem... Talvez você possa até ter um pensamento mais à esquerda do que eu acredito, mas assim, trazer o comunista radical que fala num podcast, fala assim, pra mim ter que matar quem eu discordo, eu falo, não dá pra trazer essa pessoa, porque essa pessoa fomenta outra pessoa, que fomenta outra pessoa, e eu tô fazendo um desserviço do que eu acredito ser, que é minha casa, eu trago quem eu quiser, certo? Mas você, por mais que seja uma pessoa mais, digamos, à esquerda ou à direita, não importa, quando você resolve ser contra pensamentos de agenda identitária, que é o seu caso, você é atacada. E aí eu queria entender como que você fica com isso, porque... Atacado, hein? Atacado, desculpa. Imagina. Não, pessoa atacada, tá certo. Cara, fudeu. Filho da puta. Como é que você reage com esse movimento? Me parece que você tem uma visão meio Mano Brown, que é aquela coisa do volta pra base. Que é uma esquerda que eu já falei em Twitter, inclusive eu fui cancelado esse dia também, todo dia eu tô sendo cancelado, que eu falo assim, cara, eu admiro essa esquerda meio do tipo, porra, galera, trabalhador, volta pra base. Agora, essa esquerda cirandeira de ricos de esquerda que nasceram ricos e acham que querem mandar no mundo, só no discurso, isso me incomoda que é um essa pouco. galera da faculdade que ele tava Queria falando. que você falasse um pouco mais sobre isso, Bira. Eu acho que as discussões hoje elas estão muito no campo da ideia, do discurso mesmo, e não nada concreto que possa mudar a vida das pessoas, sabe? Então, hoje, quando você fala uma palavra errada, você já é considerado racista, misógino, transfóbico, LGBTfóbico, por causa de uma palavra que você fez, uma fala que você teve.
Então é muito no campo discursivo, nada muito real e concreto que possa realmente influenciar a vida das pessoas de uma maneira boa e positiva. Porque é baseado no seu próprio ego. É minha visão sobre a rede social. Hoje é moralidade. A rede social ela também diz, o Mark Fisher vai contar pra gente sobre isso, sobre como as pessoas elas estão recebendo essa informação única e de uma hegemonia, enfim, e elas não conseguem ter Um pensamento próprio. um pensamento próprio. As pessoas elas repetem padrões, sabe? E falas sem saber se aquilo é verdade. Isso é muito problemático pra mim. Eu tô com raiva, um pouco raiva, né? Vou falar essa palavra, porque eu fico chateado porque eu vejo muito jovem caindo nisso. Quantos anos você tem? 26. 26. Você não é geração Z, Não. né? E dá pra ver que você tem uma cabeça muito madura. Obrigado. Né? Da onde vem essa cabeça mais madura, assim? Qual que é a tua vivência? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Você não me parece ser um twitteiro. O que é um twitteiro pra mim? O twitteiro pra mim é um cara que só o fato dele estar no Twitter, ele já tem um benefício, um privilégio. Na minha visão, tá? Tu acha que o Twitter é o cara do Naruto? Não, pra mim o twitteiro é o cara da Vila Madalena. Mas é o avatar de... Pra mim o twitteiro é o cara do Leblon. É um cara que ele tá ali, é um lugar que ele... masturbam-se ideias de tipo, olha como eu sou foda, olha... Tanto que assim, eu sou comediante, né? Só pra explicar. E uma das coisas que eu vou te fazer é provocar. Eu não sou o cara do Twitter. No Twitter eu sou uma persona, que eu fico soltando coisas erradas, meio de sacanagem mesmo, porque eu sei que o cara, pra se sentir beneficiado, ele vai querer me compartilhar pra falar, olha que errado. E o comediante, querendo ou não, é um cara que tá sempre mexendo com controverso. Então se eu falar assim, cara, eu adoro quebrar garrafa na cabeça de pessoas, esse cara vai usar isso como... Graças a Deus ele falou isso, porque agora eu vou me sentir moralmente superior compartilhando a opinião dele, né? Então o Twitter ele acaba sendo esse lugar das pessoas se sentirem melhores do que as outras, né? Eu ia pra um lugar que eu fui longe e perdi. Eu queria saber muito a história dele, né? Então, exatamente. Isso. E aí, o que eu vejo? Eu vejo que a turma que tá lá tem uma coisa meio assim, privilégios, é o cara de direita que tá cagando, é o cara de esquerda que tá cagando e no fundo todo mundo quer discurso. Mas eu vejo que você é uma pessoa diferente. Qual que é a tua história? Então, na verdade, eu discordo de você nesse ponto. Lógico. Eu acho que tem pessoas que são assim mesmo, mas tem outra pessoa, é porque eu não quero ser muito, eu leio, sabe essa coisa, a pessoa, eu sei ler. Estudem. Não quero ser isso não, mas eu acho que o Weber ele contou pra gente que a gente estava vivendo o desencantamento do mundo a partir da Idade Moderna, que as pessoas tinham deixado Deus pra lá, por várias questões que eu não vou dizer agora. Eu acho que agora, na pós-modernidade, a partir de 1980, nós estamos tendo um reencantamento do mundo. Ele que achava no desencantamento, eu acho que está tendo um reencantamento. Por que isso? Porque as pessoas elas precisam ter certezas também, porque elas vão tem a crise da certeza, não tem mais uma meta-narrativa, uma verdade para todo mundo. Foi o que eu falei também no podcast do Paulo Cruz, quando a pessoa fala, eu falo assim para a pessoa, a pessoa religiosa, eu chego pra pessoa e falo assim, o que você acha de Jesus? A pessoa fala assim, eu acho que Jesus, mas não é assim, Jesus tem uma história. Tem um fato. Exatamente. Tem um dogma da igreja que vai representar. E as pessoas quebram isso. E aí a pessoa ela deixa de ir para a igreja e ter Deus como seu discurso, como norte da sua vida, e ela vai se preencher com outras coisas, que é o movimento social. Então eu acho que tem muitas pessoas pobres, por exemplo, pretos pobres, que sofreram racismo, que são cooptadas por essa lógica de movimento social, e elas criam um norte para a vida. Então toda a minha opressão, tudo que eu sofro, eu estou vivendo porque eu sou oprimido por ser preto, sabe? Todo mundo vira inimigo, e é nessa coisa dessa caixa que a pessoa não tem um discurso externo. Se tem um discurso externo que chega até ela, é uma pessoa que é racista ou uma pessoa que é então você fica combativo. Branco. Exatamente. Ele para de perguntar tanto quanto fazia na religião dentro da ideologia. Exatamente, dele. é isso que eu acredito. Pra ele, só que em outro lugar. Exatamente isso que eu Entendi acredito. o seu ponto, mas aí eu vou bater um papo de discordâncias. E eu concordei com o seu ponto. Te dou razão agora, mudei minha opinião. 1-0 Miranda. Essa que é a cagada, né? Vira uma competição. Não é isso. Talvez eu vou me expressar de outra forma. Você não acha que o coletivismo de pensamento, você acha que isso é um problema? Você acha que isso é uma solução? O que você vê? O que é coletivismo? O que eu acho? Minha visão. Achismos. Eu acho que existe uma coisa de diversidade muito legal. Bacana, ter que dar voz. Eu até tive uma discussão com o Danilo Gentili que eu falei, cara, eu acho legal ter a princesa preta, né, a pequena sereia. Mas mudou a pequena... Porra, é uma sereia, caralho. Mudou. Mudou. A pequena sereia agora é vesga. Foda-se, não me interessa isso.
O problema pra mim, que eu acho, Bira, é que eu acho que não tá tendo uma diversidade de pensamento. É quase como se tivesse uma caixa e você coloca o preto nessa caixa, o branco nessa caixa, o judeu nessa caixa, a gay nessa caixa, o judeu nessa caixa. Todo mundo tem que ter um Power Rangers de opções, mas com o mesmo pensamento. Sim. E isso pra mim não é diversidade, porque a diversidade pra mim, eu quero entender a cabeça de uma transpobre. Pô, tem uma frase, desculpa te interromper, mas acho que vai corroborar muito o que você tá falando. Eu não sei de quem que é, mas eu ouvi essa frase e o cara fala: a ideologia, ela é um alfaiate que ao invés de consertar a roupa, ele corta um braço. É, tipo isso. Então, assim, o que eu vejo do Bira e que o que você tá falando é, assim, algumas coisas, você pensar um pouquinho diferente daquela lógica do ideal, né, da ideologia, você sai dentro dela inteira. É quase como se fosse assim, a esquerda não pode ter pensamentos diferentes, a direita... O cara que é bolsonarista, vamos botar um caso aqui pra sair um pouco, parece que a gente tá criticando só a esquerda, vamos botar aqui desse lado. O cara que é crente. Cara, tem um crente que ele é pró-aborto. Não pode ser. Não pode ser. Então você sai da igreja. Sabe assim? Eu acho que o mundo tá meio assim. Não sei, o que você vê disso daí, dessa coisa? Eu acho que sim está. Mas eu quero te responder uma pergunta que você fez e não respondi, sobre a minha vivência. Isso. O que aconteceu foi que eu entrei na academia, entrei na universidade e comecei a escutar as pessoas falando coisas. E aquelas coisas todas que elas diziam me tocaram muito. E eu comecei a tomar como verdade. Tipo o quê? Desculpa. Ai, não tenho exemplo agora concreto para te dar. Mas essas coisas da assembleia, de universidade, todo poder ao povo, o povo sofre e todas Escola essas de coisas. Frankfurt. A escola de Frankfurt eu gosto bastante. Tá. Mas aí eu tive contato com o povo brasileiro de fato, sabe? E as demandas eram tão diferentes daquelas que estavam sendo postas. E sempre falo sobre isso, falei no podcast, a gente está repetindo o podcast que eu fiz anteriormente com o Paulo Cruz. É exatamente isso. Os problemas do Brasil são tão fundamentais, como, por exemplo, repito, 100 milhões de brasileiros não têm esgoto em casa, as meninas não vão para a escola quando elas estão menstruadas, elas colocam miolo de pão na vagina para conter a menstruação. São problemas tão fundamentais que tem no Brasil que eu estava escutando coisas totalmente diferentes na academia, sabe? Não Problema são de elite. Problema de uma elite intelectual, de fato. Por isso que eu falei do Twitter. Qual que é a minha visão do mundo burra? Vamos lá, vamos bater esse papo. Eu acho que tem um problema de americanização. Sempre. Esse é o maior problema que a gente tem no Brasil. Então estamos juntos na mesma opinião. Sim. Qual que é a minha visão? Porque posso falar sobre Pode, isso? lógico. Porque isso é muito estadunidense. Por exemplo, o Brasil, nós aceitamos a palavra negro e a palavra preto. Na verdade, nós vamos aceitar. Então, essa que é a questão. É que a palavra negro vira nigger e não pode. E não pode. Só que sempre foi aceito. Aqui foi. Mas o que acontece é porque antes disso, antes de ser negro, de ser preto hoje, e o movimento preto falar sobre isso, se você chegasse para uma pessoa de mais idade, chegasse pra minha avó, minha avó fala assim, eu vou chamar aquela morena ali. Eu falo, não, vó, não é morena, não é preta. Ela fala, cala a boca, fala baixo. Porque naquela sociedade que ela cresceu e nasceu, preto era cor e negro era raça. Então o negro não se aceitava como preto, aceitava como negro. Que é diferente da lógica estadunidense que usava a palavra negro. Aí nos Estados Unidos não pode falar negro. E aí começa a falar palavras que você não pode falar. Aí nós importamos essa lógica para o Brasil. Tanto no identitarismo, por exemplo. Por exemplo, se você chegasse para uma pessoa amarelo asiático de mais de 40 anos e falasse você é amarelo, ele ficaria ofendido. E hoje, por causa do movimento negro americano, aí o movimento amarelo se inspira e fala, nós somos amarelos, entende? Então vai mudando as narrativas. E tudo isso após a americanização. É uma importação das pautas de lá. Eu ia além. Eu acho bem isso, e eu acho que por isso que eu falei do negócio do Twitter pra você. Por quê? Qual que é a minha visão? Me interrompe, tá? Vamos bater esse papo. Qual que é a minha visão? Minha visão é o seguinte, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir. Tem uma cantora, sei lá, Lana Del Rey, amo. Cantando lá nos Estados Unidos. Ela vai cantar sobre problemas dela, sobre a vivência dela. Isso. A vivência dela é diferente da vivência... Nossa. É muito diferente. Porque ela tem saneamento básico. Ela tem... o povo lá tá tendo problemas americanos, inclusive... Tive recentemente lá, mendigo pra caralho, morador de rua, né? Muito fudido, tá todo mundo na droga e tal. K9. K9. Mas o problema dela, qual que é? O problema dela é o seguinte, cara, o mansplaining é um problema. É exatamente essa questão. Nossa, é isso que acontece. Sacou? O problema dela é o quê? Porra, cara, porque lá é uma sociedade tão mais evoluída. Falando como sociedade, você entende o que eu quero dizer? É tipo, o mansplaining é um problema do tipo, o homem que quer explicar pra mulher como deve ser feito, ou o man interrupting.
E aí o que acontece? A fã de 14 anos, não Bira, mas a fã, ou fã de 14 anos... Classe média alta, tá falando. Classe média alta do Twitter, fica lá escrevendo, mansplaining, E até pobre também. Mas sabe o que acontece? É importado para essa pessoa que está ali. Mas sabe o que acontece? Isso é muito verdade o que você está falando. A gente pede qual é a luta que nós devemos lutar aqui por causa disso. E a gente critica o americano vivendo problemas de americano. Eu acho que esse que é o problema que eu tenho um pouco com essa... Eu volto a dizer, eu não tenho problema algum com o pessoal da esquerda, porra, chão de fábrica eu falo isso, brincando, mas assim, cara, eu acho o Mano Brown, puta, eu acho do caralho o que ele fala, assim, eu acho foda. Mas quando eu vejo amigos meus, assim, pessoas ricas mesmo, que nasceram ricos, eu não nasci rico, mas o cara que nasceu rico, com discurso e com atitude de bosta, eu falo, cara, esse pra mim é o problema do Brasil. Que é o cara que fica lá rotando na rede social discursos que obviamente são lindos, mas na prática não são eficientes. Que eu vejo essa galera falando assim do tipo, não, main interrupted, mansplaining. E aí vem um cara, sei lá, cuidar do saneamento básico de um lugar, a menina tá tão noiada com essa coisa que ela chama um cara de fascista porque o cara deu uma interrompida nela numa questão. Exatamente. Essa coisa, você fala, caralho, mas tem uma questão aí pra ti, então. Ele tá resolvendo... Tem uma questão pros dois, então. Manda. E a Lana Del Rey, ela vive esse negócio, né? Ela tá lá, é a realidade dela, a bolha dela, né? Sim. Como que a gente faz essa pessoa falar um discurso que vai ser realmente socialmente interessante pra gente? Não tô falando ela, tô falando de pessoas com referência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, esse exemplo é meu, não é de vocês dois, mas papo de segunda. Elitismo total. Papo de segunda total. É pra comer mulher, velho. Elitismo total, elitismo total. Papo de segunda é um programa da GNT. Eu adoro. GNT, adoro ele, cara. Adoro ele. Papo de segunda é um programa da GNT. GNT, pra mim, é um canal feito pra uma elite, desculpa. Uma mulher de 40 anos. Elite, cara. Como é que faz esses discursos que a gente precisa? Essa informação que tu me traz de menino usar pão na vagina, uma loucura isso aí. Isso é uma coisa, por isso que eu falo, é talvez trazer mais gente... Que nem ele. Ou mas outros. essa pergunta é a pergunta de R$1 milhão. Né? Mas sabe o que acontece também? Eu vou te dizer uma coisa. É interessante a sua colocação, porque hoje a gente tem um movimento decolonial, né? Que as pessoas na academia, elas estão se voltando... Eu também eu acho que tem a sua serventia, mas tem alguns problemas sobre o decolonial, na minha visão, daqui a pouco eu falo sobre eles. Mas o decolonial está tentando tirar esse foco do norte global e trazer para o sul. Tirar do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos e trazer para cá. Mas essa questão é muito importante porque, por exemplo, as feministas, quando elas... As primeiras não, porque não as sufragetes, mas nos anos 60, quando elas vão... pedir direito reprodutivo e elas vão pedir também trabalho, aquela reivindicação daquelas mulheres feministas não era para mulheres negras, porque as mulheres negras sempre trabalharam. Elas foram escravizadas, quando elas foram libertas, elas foram trabalhadoras também. Então, são demandas realmente de uma classe muito específica, e até esses termos eles afastam. Mansplaining, manspreading, são sempre em inglês esses termos, todos ghosting e gaslighting. Todos esses termos são em inglês, já mostra que você precisa ter um conhecimento de um lugar. Mas as redes sociais, então, por que eu não acho que é só rico que faz isso? Porque as redes sociais, elas conseguem, a última onda feminista, 2012, foi das redes sociais. Elas conseguem trazer essas pessoas para dentro e essas pessoas que estão precisando de uma metafísica, de um pertencimento, exatamente. Então, mas o quão perigoso isso acaba sendo? Eu acho muito perigoso. Eu acho muito perigoso porque você não tem diálogo. E você não consegue, por exemplo, você tem pessoas divergentes na sociedade e você precisa, para ter uma democracia liberal como nós vivemos, você precisa que seja feito acordos, para que leis sejam aprovadas, para que políticas públicas sejam feitas. Então, quando você se desgarra dessa ideia de união, de poder conversar com a pessoa, você não consegue articular coisas boas para o país. Claro, então você vai viver um clima de guerra. Vive um clima de guerra. Porque você começa a ter... Por exemplo, vamos falar do caso Larissa Manoela, dá um exemplo. Tá bom. Eu sei que é um caso, não sei quando tá entrando nesse vídeo, às vezes já resolveu. A Larissa já matou os pais. A gente não sabe como é que tá a história agora. Rapidinho pra galera, vai que passou. Já acabou. Larissa Manoela, antes de matar os pais, deixa eu contar como é que era a história. Eu não sei que dia tá indo pro ar. Ou os pais mataram. Tem um Nardone e um Richthofen ali brigando.
Não, o que acontece, cara? Eu não quero falar do caso, Larissa Manoela, porque eu não tenho nenhum fato concreto, mas eu vou falar uma coisa que aconteceu que eu fiquei muito preocupado. Pra quem não sabe, a Larissa Manoela é uma atriz do SBT, no caso agora da Globo, mas ela ficou famosa no SBT, no Carrossel, se eu não me engano. Despontou uma celebridade mundial, não sei o que lá, Netflix bombado, séries e tal. E aí, passou um tempo e descobriu que ela, na verdade, ela foi no Fantástico, deu uma entrevista, e nessa entrevista, ela falando com a repórter, ela disse que os pais dela estavam, digamos, como é que eu posso falar? Desviando dinheiro. Desviando dinheiro, sendo antiéticos e várias questões burocráticas. Ela tinha só 2% de todo o valor da empresa, tal. Aí teve a história que ela foi comprar o milho na praia e ela não tinha 10 reais, teve que pedir pro pai. E aí... Fica uma pena, gente. E aí, o que acontece? Acontece pra mim uma coisa que é o grande problema dos tempos de hoje, que chama-se a primeira onda. Que é a minha visão. Achismo, tô falando bosta, que você me corrige aí. O que é a primeira onda? A primeira onda é sempre você olhar a narrativa inicial e você já ter em você o resultado dessa perícia que nem teve. Exatamente. Primeira onda. Se você sair daqui, você pega seu stories e faz um vídeo, fui maltratado pelo Maurício Meirelles, ele cuspiu na minha cara, você sabe que em meia hora eu estarei em todos os sites já julgado. Sim. E condenado. Aí eu tenho que provar, através das câmeras e tal, que isso é uma mentira. E nem vai conseguir provar. E nem vou conseguir provar. Então depende da sua crueldade ou não em relação a mim. Sim. O que aconteceu no caso Larissa Manoela? Beleza. Eu fiquei... Acho que todo mundo aqui ficou impactado com a história. Porque é uma menina, né, tal. Nunca tive esse papo com a minha mãe. Nunca tive esse papo com minha mãe, porra. Minha mãe sempre me deu milho. Passou um fim de semana. Domingo, o último domingo, quando eu tô gravando aqui, teve... os pais da Larissa Manoela no programa, sei lá, fofocalizando essas porra desse programa. E ela teve uma entrevista pra, sei lá, não sei quem que foi, Cris Flores e tal. E aí eu vi uma porrada de site de fofoca, independente de como ela conduziu ou não, tá? Falando assim, que absurdo dar voz pra esses caras. E aí eu fiquei indignado. Eu falei, gente, você tem que ouvir as duas partes. Que momento foi esse que a gente ficou tão alucinado pelo nosso lado que a gente não consegue nem mais ter a noção que o jornalismo funciona dessa forma, que o júri funciona dessa forma. Então é quase como assim, eu não gosto da forma como você se veste, eu acho isso daí uma coisa de esquerdista maconheiro, eu já te odeio, eu nem sei o que você tem pra trazer. Sim. E eu já te bloqueio, porque eu não quero ver essa porra na minha frente. Sim. Fale um pouco sobre isso. Gente, não tem pra falar. É a pós-modernidade, é isso que a gente tá vivendo. É muito triste. É isso. São as pessoas desunidas. Eu queria que elas se unissem. Eu queria que nós soubéssemos, pensássemos em um projeto, sabe, civilizacional, que não está acontecendo mais. É isso que está acontecendo mesmo, Maurício. Você tá correto. Pô, que bom. Mas assim, posso estar errado também. Primeira vez que tu tá correto. Caraca, mano. Do pedreiro eu errei muito. Não. Bira, você... O que eu gosto muito de você é que você manja muito de semiótica. Sim. Marcão não sabe o que é Não semiótica. sei nem o que é. Semiótica é a parte da filosofia que estuda o significado dos signos, da imagem. É isso que a semiótica Signos faz. pra galera saber, não é signo, não é Ares. Não é escorpião, aventureiro. São índices, são símbolos mesmo, símbolos. E eu queria falar um pouco disso, porque eu acho que o que me pegou nos seus vídeos e tal, foi como você tem uma noção muito profunda sobre elementos pop. Ah, sim, tenho. E Nossa, que arrogante, né? Não, mas você tem, cara. Eu vi qual foi o seu vídeo que mais... Foi o do Chaves, o que mais O bombou? TikTok foi falando sobre a Luísa Sons, a indústria cultural. Puta, fudeu. Aí, vamos ganhar um cortezinho bom, vai. Porque não pode falar Luísa Sonza? Deve falar da Luísa Sonza, porque eu não gosto muito da... Não gosta? Do que representa a Luísa. Eu tive um entreveiro. O que é isso? Eu tive uma pequena discussão com a Luísa Sonza. Por quê? Aqui no programa? Não. Por quê? O que aconteceu? Porque eu fiz uma piada sobre Luísa Sonza. Qual que era a piada? Vamos ver, né, gente? A piada era ruim. Ah, tá. Não, mas a piada era uma piada básica que todo mundo faz. Mas ela foi pra um lugar que eu não gostei. Vamos bater esse papo. Eu fiz uma piada do tipo assim, já entendemos que a Luísa Sonza gosta de transar pra caralho ou precisa de mais uma música? Qual que é a ideia que eu quis passar? Já entendemos que o Zeca Pagodinho gosta de beber cerveja, precisa de mais uma música. Já entendemos que o Maurício tá com problema no casamento, precisa de mais uma piada. Temas repetidos. Tudo bem.
Pode ser de mau gosto, pode ser babaca, entendo. Mas saiu como misoginia. Ah, sim. Por quê? Aí vem uma coisa que eu vou te falar que me irrita um pouco nesse rolê todo que a gente vive, que é, a Luísa é uma menina muito poderosa, tá? Por mais que ela seja mulher, vai ter a coisa Você tá falando de mídia. da minoria, não sei o quê. Midiaticamente, ela tem um poder. Aham. E a empresa que cuida da Luísa Sons é a mesma é a empresa maior, que cuida de todos os sites de fofoca, Sim, é a maior empresa. A Fátima Pissarro é a mulher mais poderosa do Brasil. a ponto de destruir ou levantar pessoas. Sim. A menina é uma gênia, essa Fátima aí, eu não sei o nome, nem conhecia o nome dela, mas eu sei que tem uma coisa que me deixou um pouco preocupado, que é a máfia da informação, que é, a Luísa tem o direito de ficar puta com uma piada minha e me cancelar, não tem problema. Agora, quando junta-se 150 milhões de impressões de vários sites de fofoca pra me destruir, eu vejo um problema, porque eu sei que eu dei um petelequinho, fui babaca talvez, mas quando vem com uma bazuca é quase comum, não mexa com a galera da minha indústria. Uhum. E eu falo, peraí, quem que é o opressor e quem que é o oprimido nessa brincadeira? Já que a gente tem que falar, tem que bater no opressor e no oprimido, eu falo, peraí, tô falando que eu sou oprimido, tô falando que, peraí. Entendi também, passou um tempo, essa é a mesma menina que estava sendo acusada de racismo. E nenhum site de fofoca tá falando. Sim. E aí eu fico puto. Porque eu falo, porra, qual que é o jogo aqui? Qual que é a brincadeira? Porra, mas o site não é pra falar sobre as pessoas, mas é porque é do... O que eu entendo? Se você é da turma, você vai ser levantado. Se você não é, a gente vai te destruir até você ser da turma. É quase como assim, vem pra cá pra você não ser atacado. Eu acho isso extremamente errado. É assim que é feito, é a beautiful people, que sempre foi dito. É isso mesmo. E qual foi a análise sua que bombou dela? Da Luísa Sonza, foi dizendo, na verdade, que a Luísa Sonza não tinha a fama que ela tem por talento inerente a ela, ou porque ela era muito bonita, mas sim porque ela está colocada dentro de uma indústria que movimenta muito dinheiro. A Sony deu 100 milhões de dólares para que ela faça a sua carreira internacional. É impossível que uma pessoa com 100 milhões de dólares possa falhar. Qualquer pessoa, esse é meu ponto primordial sempre foi esse, Maurício, quando eu falo sobre esse assunto especificamente, sobre as celebridades, falei sobre Pablo Vittar também, que você podia ser Pablo Vittar, você podia ser Luísa Sonza, não tem nada de grandioso em relação a essas pessoas. Não é sobre dom. Não é. Você pode encontrar gente muito talentosa cantando em um boteco, mas se essa pessoa não tiver o contato certo, ela não vai ser alavancada e não vai chegar a lugar nenhum. Entende? E por que você acha que essas pessoas são escolhidas? Por muitas questões. Primeiro porque é muito loteria mesmo. Você acha que é loteria? É loteria. Nessa questão tem a Herança que Importa, assim, que é um tema que eu uso no meu canal, tem um vídeo, caso você queira assistir, a Herança que Importa, que eu falo que os maiores nomes do Brasil são relacionados de mesma família. Então, é claro que Gregório do Vivier, primeiro, é claro que o Porta dos Fundos seria a maior canal de humor do Brasil. Por quê? Porque ele foi feito para Gregório do Vivier, que é da família Biden do Vivier. Nós temos em São Paulo um hospital chamado Pérola Biden, que é da bisavó, que é sobre a bisavó dele, que foi uma filantrópica, foi uma filântropa ajudou a ONU, enfim. E a família do Vivier foi a família que pavimentou o Rio de Janeiro. Então é uma pessoa que já era óbvio que ele ia ser eleito, que ele ia ser colocado como um grande humorista por qualquer coisa que ele fizesse, porque ele já pertence à elite. Da mesma forma, Geraldo Alckmin, ele é sobrinho neto do José Maria Alckmin, que foi o vice-presidente do Brasil. É óbvio que ele seria uma pessoa da política brasileira, porque as pessoas ele já tem um sobrenome, ele já tem uma história. Explico também nesse vídeo por que Mamãe Falei, ele é expulso, ele como se chama quando é expulso político? Exonerado. Não é exonerado, não. Não. Tu diz Caçado. Caçado. Ele foi caçado enquanto o Fernando Cury não. O Fernando Cury supostamente passou a mão no seio da Isa Pena. E o Arthur Duval, Mamãe Falei, ele falou sobre as ucranianas. Por que um que passou a mão no seio não é caçado e o outro é? Ele só foi afastado, Fernando Cury. Ele perdeu votos depois. Por quê? Eu não sei porque ele é Cury, ele é da família Cury, que é uma família de tradição na política, então ele tem respaldo, entende? Então, assim, a grande parte, a Júlia Bi é de uma grande família, que é a mesma do André Marinho, que também não é à toa que André Marinho está na televisão. Então, essas pessoas todas, elas têm um capital, elas têm talento. Elas têm talento.
Elas têm talento, mas tem muita gente com talento, né? Que tá morrendo na rua, que tá passando Sim. fome. Então tem pessoas, de fato, que é por causa da herança que importa. Então são pessoas que são selecionadas, elas já são... Porque elas se conhecem. Então, por exemplo, a neta da Elo Pinheiro vai estudar numa escola e ali ela vai conhecer outras pessoas que já vão impulsionar. E por que eu vou dar o dinheiro para uma pessoa que eu não conheço se eu posso dar o meu dinheiro para uma pessoa que eu conheço, está dentro do meu meio? E já tem essa tradição, e vou ter mais apoio. Enfim, nós comercializamos, nós fazemos negócio com as pessoas do nosso meio. Eu sempre falo isso no meu curso. É o lobby. Eu falo no meu curso de sociologia sobre isso, que eu pergunto para as pessoas, quem você conhece que tem 14 milhões de reais de fortuna? 14 milhões não é muito alto. Ninguém conhece meu curso. Como é que você... Por que não tem mobilidade social de casamento? Eu vou casar com um homem rico. Mas onde está esse homem rico? Você não conhece, eu não ando na rua. Eu vejo um homem rico. Papo, hein? Mas peraí, você acha que tá onde esse homem rico? Ele está em lugares muito específicos que eu não tenho acesso, que eu nem sei onde é. Eu não sei onde. Eu não sei por qual balada. Ele vai na balada que eu vou. Na casa do Dudu Vivier, né? Essa coisa que Exatamente. Eu vou numa balada que ele vai, eu vou no restaurante que ele vai, eu vou na Avenues. Por que o Maurício Meirelles às vezes bate muito no pessoal da esquerda? Eu vou responder essa pergunta. Porque eu vivo nesse meio. Se eu vivesse no meio crente, talvez eu ia bater no pessoal da direita mais do que... Porque você vive com a hipocrisia o tempo todo. Embora eu também devo ter uma porrada de coisa hipócrita. daqui a pouco eu te falo. Eu tenho várias. Mas assim, você entende o que eu quero dizer? É tipo assim, quando você começa a viver o mundo do audiovisual, que é o que você está entrando cada vez mais, e você que tem um olhar muito crítico, você começa a olhar ao seu redor e falar, peraí gente, mas o cara falou ali no discurso, eu viajei com esse cara faz outra coisa. E aí você começa a ter raiva. Eu entendo o Danilo. Tô falando que eu concordo com tudo que o Danilo faz. Eu concordo com muita coisa, outras eu discordo. Mas assim, eu entendo. Porque o Danilo é um cara que saiu, ele é um outsider, ele é um cara que era de Santo André, de onde você é também, vem pra televisão, e ele tá dentro do meio e tá tomando o mesmo vinho de caras que já estão tomando vinho há muito tempo. Então ele observa essa galera, assim como eu também. Eu não nasci rico. Eu não vim de uma elite, eu não tenho família rica. Eu vim de um lugar, classe média baixa. Né? Média. Baixa, cara. Baixa. Vim do Grajaú, do Rio de Janeiro, sem grana. Minha mãe desempregada, meu pai desempregado 10 anos. Não quero fazer, olha como eu sou pobre, mas não vim de uma classe alta. Então quando você entra na Globo, você começa a viver com um bando de cara que é herdeiro, que é filho de não sei o quê. E não tem problema. Nesse vídeo... Pode. Esse vídeo também, até falo, agora você me lembrou que é o ponto essencial do meu vídeo, que não estava no meu roteiro, porque eu leio o meu roteiro, é escrito, eu leio pelo teleprompter. E eu parei uma hora no meu vídeo, a herança que importa, e falei, gente, por que Bruno De Luca é famoso? Porque o Bruno De Luca não tem nenhum conteúdo. E aí eu falei, eu vou fazer uma pesquisa agora. Eu fiz ao vivo no meu vídeo, eu gravei. Eu coloquei Bruno De Luca no Google e achei Bruno Mantuano De Luca. E aí eu coloquei Mantuano De Luca e eles são donos de uma enorme indústria de peixes no Brasil. A família dele foi presa por corrupção. Aí apareceu no Intercept, tem muitas pessoas presas. Desculpa, supostamente tem muitas pessoas presas. A gente fala supostamente antes, senão você é processado. Supostamente tem muitas pessoas presas da família do Bruno De Luca. E foram soltas. Então, se uma pessoa é presa e solta, você já sabe que ela pertence à elite do Brasil, sem dúvida nenhuma. Porra, essa frase é muito boa. Se uma pessoa é presa e solta, ela faz parte. Bom, o Lula foi preso e solto. Então, mas aí você pode colocar o Wright Mills. O Wright Mills, ele foi um sociólogo que ele dizia que a elite não era só econômica, como Marx falava. Por isso algumas pessoas acham que... Wright Mills, ele vem de Weber. Algumas pessoas acham que Weber suplantou, ele superou Marx, porque para Marx a estratificação social ela se dava só pela classe, pelo fator econômico. Para Wright Mills, não. É econômico, prestígio e poder. Sim. Então, Lula, para Wright Mills, o líder sindical era uma figura da elite do país, da elite do poder. E o Lula prova essa teoria de Wright Mills porque ele não tem o poder econômico, nem o prestígio, mas ele tem o poder político. Então isso prova que o Wright Mills talvez estivesse certo. Mas enfim, então ele foi solto, as pessoas são soltas. E o que eu queria dizer é que aí nos comentários do meu vídeo uma pessoa fala assim, eu vi uma entrevista dele falando que o pai dele era peixeiro. Sim, o pai dele vende peixes, mas toneladas, milhões de reais em peixes, entende? Aí eu queria também que meu pai fosse peixeiro. Se for um peixeiro que conhece a quantidade, você por favor me procura, que eu tenho qualidade. E dentro dessa parada tem o cara que acende, né? E se acostuma com a... Irmão, essa que é a High bosta. Society, né? Essa é a E se bosta. acostuma com aquilo e esquece de onde veio. Na verdade, é o O.J. também. Simpsons. Exato, o O.J. Você Simpsons. assistiu?
Assiste o caso do O.J. Simpson. O O.J. Simpson, não sei se você sabe a história do O.J. Simpson. Ele matou mulher, não foi isso? Quer dizer, eu não posso falar que ele matou mulher. Supostamente. Supostamente ele matou uma... Supostamente ele não matou, porque ele foi inocentado. Uhum. Mas supostamente eu acho que sim. Sim. Porque foi o seguinte, o O.J. Simpson, ele é um negro americano, tipo um Ronaldo, um fenômeno do futebol americano, e ele se torna um dos maiores nomes do entretenimento também, porque é aquele cara que acende e o americano ama o cara. E aí, É o sonho americano. o sonho americano, pronto. E aí, ele, acho que muito poder, né, essa coisa, quando você acende, me dá, achismo, tá? Me dá a impressão que você não tá acostumado com esse novo poder. Quando você já tá nesse poder, é aquela coisa, gente, Gil veio em casa ontem, você já tá acostumado, você cresceu, o meu pai é amigo do Caetano, é normal, na vida de quem já tá na elite. O Alckmin veio aqui, comeu berinjela com a gente. Essa galera se acende, tem uma coisa de deslumbre. Isso que é o que movimenta ou não a cabeça da pessoa, né? Tem gente que fala, foda-se, eu vou continuar sendo raiz, mas eu confesso pra você, é muito difícil. Eu falo por mim. Chegou um momento na minha vida que se eu não tivesse a base que eu tenho da Emily, eu já nasci no mundo artístico casado, ou seja, não fui pra festa, pra balada. Pra esse lado ajuda, né? Pra caralho. Eu sinto muito por você. Sinta-se, mas posso falar, eu não estaria aqui, talvez, eu estaria morto, deitado numa banheira, cheirando num dólar, talvez. Verdade, ele estaria morto. Estaria morto, estaria morto. Ele não tem condição. Eu sou, eu seria um maluco. Obrigado, Santa Amy. Mas assim, aí ele acende e é muito louco que assim, ele é um cara que ele bateu, ele tinha um problema com a esposa dele na época e ela morre, assassinada. E 5 minutos antes dela morrer assassinada, tem tipo assim, gritaria e o caralho e tal. Beleza. A gente tá vivendo um momento histórico nos Estados Unidos sobre racismo. Naquele mesmo período, policiais estavam batendo em pretos americanos. Então, tem uma coisa do tipo, o maior herói dos Estados Unidos naquele momento é um cara que tá apanhando da polícia. E aí a gente vilaniza ele, a gente inocenta ele. Teve um jogo midiático por trás, muito dinheiro e tal, e ele é inocentado, mesmo sabendo-se que ele era o culpado, tá? Depois assistam, velho. Mas a grande questão é, quando as pessoas vão investigar a casa do O.J. Simpson, só vê ele com fotos com brancos da elite oligárquica americana e lembra bem o que você falou. Você, quando é preso e é solto, é porque você tem muito poder. Sim. Então ele é o cara que todo mundo fala assim, mas ele não representa... Tem uma cena assim, ele não representa mais a gente. Ele é o cara que acendeu e acabou. Não, ele chegou num lugar... que daí vem o que talvez a nossa discussão aqui, é de entrar pretos no bairro dele, e ele falou assim, preto não pode aqui, ele sendo preto. Então ele já nem se reconhecia mais naquele lugar. E você, dá pra fazer um mini paralelo, você não matou ninguém, graças a Deus, mas você tá chegando numa galera. Né? Como é que tá a tua cabeça? E isso que eu te perguntar, como é que fica um Gregório do Vivier da vida, como é que fica um Bruno de Luca da vida? Porque você tá fazendo barulho e você daqui a pouco tá nessas festas. Eu não acho que não estarei, mas eu tô te chamando pra uma. Sábado, terça. Na verdade, eu não sei, gente, não me importo. Eu realmente não me importo. Eu comecei a fazer vídeos na internet, não foi pra ter nenhuma notoriedade, foi pra compartilhar conhecimento. Tanto é que não tem como... Era muito difícil no começo achar o meu vídeo, porque não tinha um título. O título era A Herança Que Importa. Quem vai sustentar a herança que importa? É difícil te encontrar. Então eu não faço nenhum trabalho, eu não tenho nenhum TikTok, são as pessoas que fazem os vídeos lá pra mim. Então eu não fiz nada por notoriedade. Você pode pôr água pra mim, por favor? Lógico. Eu não fiz nada por notoriedade, então eu não penso sobre isso. Tá, mas é uma coisa inevitável, Birá. A coisa vai crescendo. Eu vou pôr uma roupa, isso aqui é da Shein, vou pôr uma roupa da Shein. Vamos pensar agora. Você chega num meio, festinha Rio de Janeiro, Leblon. Tô lá. Os caras vêm com um discurso que você não concorda, no meio de uma roda. Só João Vicente de Castros. Discorda mesmo? Fala na hora? Eu falo assim, concordo. Gente, uma coisa que eu faço na minha vida... Eu vou explicar pra vocês como é a minha situação. Eu tô no Uber, o Uber fala assim, tem que matar preto. Eu falo, mas tem mesmo. Tem que matar. Eu sou assim também. Gente, eu não entro em discussão. Eu falo, eu sou o que o motorista do Uber quer que eu seja. Exatamente. Eu só não quero ficar 2 minutos a mais gastando dinheiro discutindo com ele. Exatamente. Eu não quero perder R$2. Eu não quero nem perder R$2, eu não quero perder paz mesmo. A gente, paz é tão importante pra mim. Então, mas peraí. Mas aí tem uma coisa aí que eu peguei aqui, ó. Você não quer perder paz e tá falando coisas que vai perder sua paz. Vou. Vai, lógico, vai. Você tá falando de nomes de pessoas influentes. Sério, não posso nem falar isso aqui gravando. Mas, não sei.
sei, Maurício. Eu realmente não pensei sobre isso. Então pensa. Vou pensar um dia. Porque é o seguinte, chegando a hora. sabe por quê, cara? Eu vou te falar um negócio. Você me lembra um pouco o Pânico no início da carreira ou o CQC no início da carreira. É muito legal. Você, inclusive, participou do CQC. Fiz o CQC. Sim, E eu do lembro. Pânico também. Ah, não Fiz os lembro. dois. Do Pânico, não. Eu fiz um quadro lá no Pânico. E o CQC eu fiquei mais tempo, né? E o CQC era o quê? A gente, me coloco como... Tudo bem, participei. A gente era grande porque a gente era outsider, mais uma vez falando esse termo. Independente. É muito legal ser independente. Puta, é muito gostoso. Você não tem nada a perder. Nada. Você é o programa que bate no político. O brasileiro adora isso. Quando começou a entrar patrocinador no CQC... Porque aqui a gente escolhe os patrocinadores, né, Marcão? Graças a Deus. Deixando claro aí. Neguei hoje 12. Estão me ligando, eu não quero. Nike eu já falei não que não quero o quero seu mais. dinheiro, quero dinheiro de... Não, várias pessoas entraram no CQC e uma coisa que eu até te contando bastidores. Tá. Muita gente que entrou como patrocinador do CQC entra pra calar. É tipo assim, eu sou o dono da cervejaria que tá patrocinando e ao mesmo tempo tem uma cadeira lá no Congresso. Vamos parar de falar dessas pessoas? Eu patrocino e você para de falar dessas pessoas? Sim, isso mesmo acontece. Acontece, gente. Sacou? Daqui a pouco, você... É igual o Léo Dias conversou comigo uma vez. Ele falou, Maurício, o dia que eu comecei a ficar poderoso, o que teve de artista que virou meu melhor amigo, pra eu não fazer a fofoca deles, como fica esse seu lado editorial? Eu não sei. Você não sabe, né? Você não viveu esse lado ainda. Não aconteceu comigo, eu também acho que não vai acontecer. Eu não acho que vai acontecer. Você acha que vai? Eu acho que você é grande o Eu suficiente não pra acho acontecer. mesmo. Mas obrigado por achar que eu sou grande. Sabe qual é a história que eu É porque acho? você é diferente. Rapidinho, só desculpa. Vou fazer um elogio Tá. enquanto... Crítica. Não, vou fazer um elogio enquanto você ainda não ficou snob e ignorou nossas ligações. Tá. Porque daqui a pouco vai acontecer isso. vai. Está na planta. Tá? Comprando Daqui na a pouco ela planta. vai no podcast Luz Feia. Não vai? Daqui a pouco vai estar falando, esses podcasts de Meirelles da vida. Não, vai acontecer uma coisa. Você tem um olhar diferente do que é o status quo. Eu sou desse. Por que eu te admiro? Volto a dizer, independente da porra da sua posição política, não sei o que você votou, o que você vota, eu tô cagando pra isso. Mas eu admiro pessoas com atitude. Eu faço comédia. Cara, se eu quisesse não ter atitude, eu não faria comédia. Eu faria, sei lá, estaria no banco trabalhando. Eu acho que tem uma coisa de... Todo respeito aos bancários. Não, sim, mas o bancário não pode ter atitude. Quer saber? Vou pegar o dinheiro, vou dar pro pobre. Não pode. Ele tem que ter uma coisa protocolar. Cirurgião maluco, não dá. Não dá, né? Então, assim, eu fui por um caminho que eu fico muito triste com a juventude. Explico. Eu sou um cara que, querendo ou não, eu vou pro controverso, eu vou pro crítico, eu vou pro questionador. Não tô falando que eu sou gênio, eu tô falando que eu sou um cara, acho que dá pra pensar de outra forma. Quando existe um pensamento moldado na sociedade, que é o padrão, eu fico puto, porque não pode padronizar nada. Desde o crente até o Zé Esquerda, que acha que tá sendo super disruptivo, e a mesma bosta que tá, né, condicionando todo mundo ao mesmo pensamento. Então você eu admiro. Aí eu admiro, sei lá, vários outros artistas que cantam, falam sobre coisas que não deveriam falar e tal. Eu falo, pô, o cara tá falando. E o jovem, eu vejo que ele tá cada vez mais moldado, porque ele tem medo. Ele tá com muito medo. Por quê? Antigamente, o jovem, ele dava uma opinião para 10 pessoas. Hoje, a opinião dele vaza, vai para 3 milhões. Para ele não ser massacrado, ele tenta seguir uma agenda. Se é certo ou errada, não somos nós que vamos definir. E o que acontece? Eu nunca me esqueço do evento que eu fiz no TikTok. Me chamaram para fazer um evento no TikTok. Agradeço a diretoria do TikTok, mas eu sabia que não ia ser bom, porque era público de influenciador. E eu fiz as piadas e foi bom o show, mas as pessoas não riram. E aí umas pessoas mandaram para mim, uma porrada de gente, sem sacanagem. Marcão tá de prova. Eu não queria rir. Falei, por quê? Ah, porque é foda, porque você tá falando um negócio, eu não podia rir. Aí eu tô endossando. Eu falei, caralho, o jovem tá virando uma inteligência artificial. A única coisa que a inteligência artificial perde da gente, pede pra inteligência artificial fazer uma piada, não tem piada. Eles não sabem fazer. Porque ele não consegue sair desse status quo que foi fomentado. Então, consequentemente, o elogio voltando, você é uma pessoa que só por você pensar um pouco diferente, não vou que você pensa errado, mas você pensa diferente, você faz questionar, você vai se tornar muito grande.
Muito obrigado. E eu fico feliz com isso, porque a criticidade é a coisa mais importante para mim. Realmente ter senso crítico é para isso que eu estou na internet. Para que a pessoa não só reproduza. Inclusive, fiz agora uma live no meu canal com o Pietro Parronchi, que é um keynesiano. E as pessoas me criticaram também por causa disso. Porque eu estava trazendo uma pessoa centrista, eu devia trazer uma pessoa de esquerda. Mas exatamente porque eu queria ter, de fato, essa visão, para que as pessoas saíam. Porque a pessoa, como nós falamos aqui hoje já, o marxista só lê Marx, só lê Lenin, o direitista só vê coisa do Bolsonaro. Concordo. Então, Olavo de Carvalho, não vai ter uma conexão. É tão difícil isso, gente. É bom a gente ter criticidade. A coisa mais importante do mundo é isso. Até pra você mesmo se questionar. Se questionar sobre... essa que é a questão. Quanto mais você estuda, mais dúvida você tem. Não é mais... Eu queria até ir... O que precisa para... Eu acho que vamos no básico. O que precisa para ser uma pessoa crítica? Eu acho que tem olhos atentos. Que chega na pergunta dele, por exemplo, que as pessoas me perguntam, que o tema do meu canal, um termo é olhos atentos que eu falo. Que é como a pessoa não está vendo o que está na frente dela. Isso é muito importante. Então a gente tem que olhar as coisas com desconfiança sempre. Eu acho isso muito fundamental, mas tomando um cuidado para não chegar em teoria de conspiração. Então tem que ter um lugar muito específico também, com muito cuidado. Mas o que eu quero dizer? Desculpa, te interromper. Você pega muito nisso. Às vezes você pode pensar, caramba, ela é conspiracionista. Né? Ela não, desculpa, ele. Ele é conspiracionista. O Bira falou um negócio ali que claramente ele tá falando um bagulho que, caramba... Tá doido, bagulho do Bruno de Luca. Só que você vai falando, gente, tem fatos, análises e consequências. E quando você pergunta sobre... aí a gente já pode entrar em chaves e entrar também sobre a semiótica. A imagem era criada, isso é muito importante. Quando eu comecei a ver, eu vi isso criança. Eu vou falar no meu próximo vídeo do meu canal, ainda não tá feito, não sei quando vai sair, talvez em outubro, não sei. Mas eu vou falar sobre isso, como foi que eu comecei a observar as pessoas. E a primeira coisa que eu observei foi a minha professora, como ela sorria quando alguém chegava na porta para conversar com ela, e o sorriso sumia quando a pessoa ia embora. E eu comecei a perceber que aquilo era feito, que não era natural. Depois eu comecei a perceber que minha mãe nas festas, a família que tinha falado mal o ano inteiro, se tratando muito bem. Comecei a perceber que aquilo também não era natural, era forjado. E a partir disso eu fui vendo documentários sobre celebridades, Michael Jackson, Madonna, Marilyn Monroe, sobretudo, que tem vídeos no meu canal sobre ela, mostrando como as pessoas elas se construíam de fato numa imagem. Nós temos hoje agora na Argentina o Milei, que vai ser provavelmente o presidente eleito Não sei se ganha, mas... pela Argentina. Você acha que não? Acho que não. Tem gente que acha que sim. E você vê que ali ele está remontando a Menem, ele está remontando a San Martín com a Costeleta. Então tudo isso é muito pensado. Alguém senta e pensa sobre isso. Falo no meu canal também sobre a Margaret Thatcher, no vídeo A Democracia do Cabelo da Gravata. Eu falo sobre o Boni contando como ele fez... O Lula e o Collor. Como ele fez a imagem do Collor, porque ele estava com medo, porque o Lula era muito mais popular, no sentido de aparência, e agradava o público. E eu falo isso no meu vídeo, que é a entrevista do Collor, do Boni, que eu mostro também isso. Eles colocaram gotas de glicerina no rosto do Collor para simular suor, como o Lula ficava suado enquanto falava, numa época que a televisão não era nem HD, então era uma coisa muito pequena. E entortaram a gravata dele também, para parecer que ele tinha ele mesmo feito a gravata. E a Margaret Thatcher, a gente vê no filme A Dama de Ferro, que não é biográfico, mas não ter acontecido não importa, mas terem escolhido contar dessa forma é o que importa. Que é quando os diretores de imagem do partido dizem que ela tem que ter um cabelo importante. Que foi acontecer com Dilma Rousseff, com o Celso Camura, quando foi fazer seu cabelo, que ele pegou a Carolina Herrera e colocou. Então, eu comecei a perceber que as coisas eram feitas e não eram naturais, entende? E você é a favor do natural? Não sei se sou a favor do natural, não. Mas você tá vestido dessa forma por uma imagem ou porque você quer mostrar que você é assim? Eu sou assim, mas eu escolhi uma roupa mais bonitinha. Tudo bem. Para o povo gostar de mim, que eu sou solteira, viu, pessoal? Tô aqui numa novo público do Maurício, que ele é bem famoso. Eu sou negona e aguento, caso você queira saber. Eu aguento mesmo. Ok, mesmo. O cara vem citando os bagulhos e aguenta. Porque Marx e Lenin, e eu aguento o rola, cara. Vem cá, deixa eu ir nesse caminho que eu adorei isso daqui que você falou. Estudo de semiótica. Isso. A imagem diz muito, né, tal. É o que importa. É o que importa. Porque é o que você vê em primeiro lugar, né? E pra você desvencilhar a imagem do que você criou é muito difícil. E pelos seus estudos de semiótica, o que o brasileiro
gosta? Tem uma coisa assim, tipo, o americano gosta de uma coisa, o canadense... O brasileiro gosta do... a gente tem Dercy Gonçalves, Clodovil Hernandes, Bolsonaro. Sempre aquela pessoa que fala, que toca na ferida, que é muito brasileiro popular. gosta da ferida? Eu acho que gosta. Eu acho que gosta muito disso. Na Uau. minha opinião. Porque não foi isso que fez esse Gonçalves famosa, Clodovil Hernandes famoso, Sim. Bolsonaro relevante, Sim, a Rita Lee. a Rita A Lee Hebe. também, a Hebe Camargo. Então Achei você que o brasileiro vê... gostava do humilde. Então, é humilde. Não, mas tem que ser humilde. Todas essas pessoas são humildes. Não, mas humilde do tipo assim... O Coitadinho. Clodovil não é humilde. Não, o Clodovil, ele é... mas quando, por exemplo, quando Bolsonaro não é humilde. Entendeu o que eu quero o dizer? Bolsonaro é humilde? Não, ele é simples. Entende a Qual que é? diferença? Não, vamos ver a diferença, gente. Vamos escutar a diferença. Eu acho que simples é uma coisa assim, é o cara que come farofa caindo no não coisa. é humilde isso, é simples. Isso é simples. Ah, tá. E humilde? Humilde é uma pessoa que não tem arrogância. Eu acho que o Bolsonaro ele tem uma arrogância. Ele tem arrogância. Dercy também tinha, todas as pessoas tinham. Eu acho, eu não sei, será, gente? Você entendeu meu ponto? Entendi, mas é porque isso a pessoa sempre, isso é verdade que você está falando, que é quando a pessoa conhece uma celebridade, fala, ela é arrogante, ela é do povo do povo. Então, mas essa coisa do povo, sabe, de não ter papas na língua. É, porque mas eu acho que a isso você falou é simplicidade. interessante. É porque eu acho que a simplicidade é uma coisa meio assim, do tipo. Por exemplo, eu posso me considerar bom. Sou bom, cara. O que eu sei fazer é bom. Uhum. Legal, sou bom, faço comédia boa, não sei o quê. Não é no caso, eu realmente acho que eu não sou. Mas assim, não, me considero bom, me garanto, eu sou foda, não sei o quê, não sei o quê. E nem por isso eu ando de BMW ostentando. Mas eu sou um cara que pega ostentação, ônibus. Antônio Entendeu? Isso acontece Antônio bastante. Hermílio de Moraes é um cara simples e não humilde. Entendi. Entendeu? Ele sabia que ele era um cara foda. Uhum. Mas ele é um cara que na hora H come menos. O problema precisa se é tu preocupar. achar que tu é foda e tu ser um bosta, né? Não, isso é o problema. Isso é o grande problema, na verdade. Mas você entendeu meu ponto? Assim, eu acho que, tipo... Entendi. Interessante. Eu acho que tem gente que... Eu não vejo o Bolsonaro como um cara humilde. Mas eu vejo ele como um cara simples. Realmente. Parecia Gostei disso. O Lula, pra mim, me parece ser um cara simples também. Mas humilde ele não não, eu Mas humilde ele também eu não acho é. que ele se garante. Não sei. É verdade. Tem diferença mesmo. Não tinha pensado nisso. E eu acho que o brasileiro gosta da Juliette. Que é humilde e simples. Entendi. A próxima presidente, é isso? É a Basta- presidente. Não, se ela tiver um meme... A minha visão de achismo é... Brasileiro gosta de meme. Gosta de meme. O Ciro nunca vai ganhar a presidência... Porque ele não tem meme. Porque não tem meme. Ele fala muito... Eu trouxe o Ciro aqui, né? Eu vou assistir. E tem um papo com ele que é quase sobre... Ciro, minha mãe não te entende. Exatamente. Porque a alíquota... Acabou, Você se preocupa entendeu? com isso? Com o Ciro Gomes, especificamente? Não, a mãe entender. A coisa que mais me preocupa, ter uma linguagem acessível para as pessoas. Porque isso é não ser arrogante. Porque a minha questão era que realmente abraçasse o povo, sabe? Mas eu sei que tá muito... eu sei que é muito importante você ter uma linguagem acessível, mas eu sei que o que eu falo não é que todo mundo vai consumir. Então não vai ser... Eu discordo pra Você que caralho, discorda? Bira. Que Nada a bom, ver, ele Bira. acredita mais em mim do que eu Bira, mesmo. discordo pra caralho, porque quando você pega a Chaves e faz um elemento semiótico, por mais termo merda que seja o semiótico é um termo que já afasta, semiótico, quero dormir, vai ver TV Cultura, mas você explica por A mais B, tem um vídeo seu maravilhoso que conta por que o agro, né, você conta a história do sertanejo no Brasil, eu acho incrível. Obrigado. E você faz de um jeito que minha mãe vai entender. Que bom. E eu acho que esse é o grande problema do falso intelectual brasileiro. Porque ele quer falar rebuscado para ele ficar sendo adulado, ou seja, aí eu vou ter que falar o termo, sendo abraçado, amado por pessoas do mesmo Isso lugar. tem um histórico, né? Isso vem também do jornalismo, que era uma parada também muito elitista, para explicar a economia. A gente sempre teve problema. Exato. Ligado? Você, quando é tema que é importante nacional, você elitiza. Você elitiza. É muito louco isso. A economia, ela não é falada de uma forma que o tio da padaria entende. Não é. Né? A política, ela não era falada. Agora começou a ser falada, porque as pessoas sentiram a necessidade. Sim. Agora, a coisa que mais me incomoda é como as coisas culturais brasileiras, elas são muito mal vistas. O futebol é povo. O samba é ruim. O sertanejo é uma bosta. O que é bom é Miles Davis. E quem, digamos, projeta Emula Miles Davis, ele. emula ele. Isso é o que acaba acontecendo no Brasil. E eu falo, esses caras ficam querendo arrotar uma coisa que não são, Sim. né? Então, voltando nesse debate todo assim, que a gente tá falando, você tem essa noção que você pode, de alguma maneira,
sei lá, movimentar a cabeça de pessoas? Não, eu não acho que ninguém muda de ideia. Eu não acho que as Jura? pessoas mudam de ideia. Juro mesmo. Eu acho que... Legal, eu concordo com você. Eu acho que as pessoas... Já você fala assim, não concordo. Não concordo mais. Não, eu acho... O que eu acho, na verdade, que você deve escutar o opening. Eu falei sobre isso no último podcast. Esse podcast é igualzinho o outro, quase. Então não Porque nós assista falamos- outro. Já assista assistiu só esse. Porque as pessoas procuram viés de confirmação. Então ninguém... Quando a pessoa vai te escutar... Vai me escutar, é porque ela quer que eu fale alguma coisa que ela concorda. Pra falar, o Bira falou isso, então eu concordo com... É isso, tá Algoritmar. certo. Exatamente. É um viés de confirmação. A gente tem que escutar o oponente, na minha visão, para ter uma tese mais robusta, para ver se você realmente concorda com o que você mesmo concorda. Uma coisa de maiêutica, que vem de Sócrates, que é de perguntar. Sócrates, ele não afirmava para você, o belo é isso, a justiça é isso. Ele perguntava, o que é a justiça? E a pessoa começava a discutir com ele, ele começava a fazer ironia, que é, mas a justiça é isso mesmo? Ah, então justiça é seguir lei? E uma lei que é injusta? E começava a fazer isso até chegar numa resposta. Isso chama maiêutica, esse processo todo. Por isso eu gosto de Sócrates. E o meu canal, ele termina os vídeos com uma pergunta. Eu falo, olhos atentos a uma pergunta. Porque eu quero que a pessoa reflita. Eu trago, claro, um viés, eu trago um caminho que eu acredito ser verdadeiro, mas no final eu pergunto se a pessoa concorda com aquilo, que ela construa um próprio conhecimento a partir do que eu trouxe. Criar Entende? raciocínio. Isso. Então eu acho que as pessoas, elas não mudam de ideia. Não acho. Tem até uma questão que eu defendo muito, que o ser humano, ele não é só social ou psicológico, ele também é biológico, que é o biopsicossocial. Então, tem alguns estudos que já mostram que talvez a inclinação política também tenha, não é só, mas também tenha uma característica genética. Então, Caraca, talvez isso eu não sabia. Traga um biólogo aqui para conversar Isso é com legal. você sobre biopsicossocial. Adoraria. É muito interessante isso, porque tem muitas coisas que as pessoas acreditam que é só social. Então, esse que é o problema. Então, pode falar sobre isso Pode, rapidinho? pelo amor de Deus. Então, a USP, por exemplo, é um lugar que as pessoas que estudam ciências sociais na USP saem de lá sem estudar sociologia, sem estudar biologia. Na UFABC, que é de onde eu venho, é diferente. Nós temos aulas de biologia exatamente para ter essa noção biopsicossocial. Que o ser humano são as três coisas. É tanto biológico, quanto sociológico, quanto psicológico. Na USP eles não têm. Por quê? Porque teve teorias biologizantes antes, no passado, que, por exemplo, o darwinismo social, que fala, não, o negro é menor do que o branco por causa disso. Então essas coisas todas prejudicaram a sociologia e as pessoas deixaram de lado as teorias biológicas. Mas tem muita importância as teorias biológicas e a biologia, por exemplo, o papel de gênero. A pessoa acha que o papel de gênero é só social. Não é só social. Tem um pouco do Sapiens nisso, né? Do livro Isso, do tem um Yuval pouco. lá. Ele fala um pouco disso. E também o gene egoísta, o gene maldito. Gene egoísta ou gene maldito. Procura aí, que é esse livro muito interessante. Eu recomendo sempre ler o Sapiens. O Sapiens, ele explica bastante Mas o sobre Sapiens não é mais considerado um livro científico, né? Sim, Os sim, historiadores, sim, tá. exatamente. É só pra você ler, tem então uma... desrecomenda aí, desrecomenda. Desrecomendo. Não, vai no Paulo recomendo. Cruz, vai no podcast dele que tá melhor do que... Não, recomendo, mas é pra você ter essa ideia, ter também senso crítico, você ler aquilo com criticidade, não achando que é uma verdade Mas é o que eu absoluta. acho. Mas o que eu acho assim, talvez o problema dessa geração, da qual você faz parte, Tá. que eu tenho 14 anos a mais que você, não tô falando que estamos certos, mas eu acho que a gente foi aprendido. A gente foi ensinado a... Eu sempre li a Veja e a Carta Capital. Sempre? Sempre. Eu acho que o povo vão fazer isso, não. Você acha que o povo fazia isso? Não. Ah, tá. Não, mas eu Você fui... fazia. Mas uma galera da minha geração era quase assim, você lia a Folha... Eu lembro do meu pai, lendo a Folha e o Estadão. Sabe Isso é assim? interessante. Sabe, lendo dois... Tinha isso? Meu pai, eu lia. Porque pra mim, na maioria, assim, meu pai era um cara distante de leitura, por exemplo. Não, tudo bem, mas aí é outro caso. Mas assim, quem gostava de ler, meio que lia viés distintos Eu até acho pra que você. não, também. É mesmo? Você acha Eu que não? acho que não. Talvez seja a minha bolha, porque eu aprendi... Isso é muito bom, porque foi o que te construiu. Eu Talvez, acho que porque... o brasileiro foi... É o teu texto. O brasileiro foi formado pelo Jornal Nacional. Ali era a notícia do Brasil. Mas eu me lembro do meu vô vendo o Jornal da Band e o Jornal Nacional. Entendeu o que eu quero dizer? Então tua família era mó da hora, velho. Lá em casa só pegava Globo. Não, mas eu lembro muito disso, assim. Obviamente não era tipo, vou ver a Mídia Ninja, não, e Jovem Pan, não era isso. Claro. Mas assim, eu lembro de ter, assim, mais noção e entrar profundo. Não é só o que está falando a Folha, eu falando. Eu lembro do meu pai, meu avô, cara. Meu avô lia o Globo e lia o Jornal do Brasil, que a gente é do Rio. Ele lia os dois. Ele tinha uma visão meio que assim... Obviamente é enviesado também, mas são dois diferentes, né? Já tá com mais aí. Já tá ótimo, não tá? E eu já agradeço. E eu vejo... Mas é que tá, naquela época, o algoritmo, na verdade, era a tua família.
Uhum. Quem fazia o teu algoritmo naquela época era assim, o meu pai fazia o meu algoritmo, né? Hoje quem faz o teu algoritmo é os likes que você dá. Se tu ficar 3 minutos vendo moto, o Instagram acha que você é motoqueiro. E vai te dar moto o dia inteiro. Sim. E isso pra mim é o câncer da sociedade, porque você só convive com a porra de um pensamento. Você tem que ler Max Fischer, ele fala sobre isso. Pô, quero no ler, livro cara. dele. Gostei disso daí. Um jornalista, ele fala exatamente sobre isso, como o algoritmo é feito. É incrível. Ele é baseado nisso, E né? também tem um outro livro que eu também já recomendei em alguma, eu acho que foi no Meteoro Brasil que eu fui, chamado Contágio, que fala sobre qual é o processo para você viralizar nas redes sociais. É muito interessante. O que ele fala? Você quer que eu pegue o trecho? Pode, pelo amor de Deus. Pode ler, então? Leia. Ao tentar usar emoções para impulsionar o compartilhamento, lembre-se de selecionar as que acendem o fogo. Escolha emoções de alta excitação que façam as pessoas agir. Pelo lado positivo, anime ou inspire mostrando como as pessoas podem fazer a diferença. Pelo lado negativo, façam que fiquem furiosas, não tristes. Certifique-se de que a história do urso polar vai deixá-las inflamadas. Apenas acrescentar mais excitação a uma história ou anúncio pode ter um grande impacto na disposição das pessoas para compartilhar. Em um experimento, mudamos os detalhes de uma história para provocar mais raiva. Em outro, deixamos um anúncio mais engraçado. Em ambos os casos, os resultados foram os mesmos. Mais raiva ou mais humor levaram a mais compartilhamento. Acrescentar essas emoções alavancou a transmissão porque aumentou a dose de excitação que a história ou anúncio evocou. Emoções negativas também podem incitar as pessoas a falar e compartilhar. As mensagens de marketing em geral tentam pintar produtos e ideias com as cores mais positivas possíveis. De lâminas de barbear as geladeiras, os anúncios tipicamente mostram consumidores sorridentes que exaltam os benefícios obtidos pelo uso do produto. O pessoal de marketing tende a evitar emoções negativas com medo que possa manchar a marca, mas se usadas de forma correta, elas na verdade podem impulsionar o boca a boca. Que foi o que você falou sobre as suas publicações no Twitter. Quando você compartilha aquilo, a pessoa ela sente uma emoção muito forte, ela compartilha. Tanto pelo humor quanto pela raiva. É o que está sendo feito hoje nas redes sociais. Sim, mas a raiva ela é muito maior do que o humor no Twitter. Eu sou comediante e eu desisti de fazer piada no Twitter. Desistiu? Desisti, porque não posso fazer piada no Twitter. Eu acho que a raiva ela é muito maior ponto. Assim, Então, mas a grande piada pra mim do Twitter é outra camada de humor que eu uso. É rir disso daqui. Porque eu não tô fazendo piada. Antigamente, o que eu fazia? O que era o meu projeto? Era fazer piada e você gostou, você ri ou você compartilha. Isso. Não faz sentido mais. Porque o cara que tá lá no Twitter, ele quer se sentir pertencido ou enaltecido de alguma forma. Então, é muito mais fácil eu fazer um experimento social soltando umas piadas, não umas piadas, umas críticas contundentes, que esse cara vai fomentar e no fundo ele tá me divulgando e eu tô rindo. Exatamente. Meu vídeo de holofotação sobre isso, não sei se você assistiu, é o último vídeo que eu pus no meu canal sobre como a gente holofota as coisas que a gente não gosta. Sim. Que é a partir de Contágio do Max Fischer. Sim. E eu coloquei a coisa do Nicolas Ferreira. Quando ele coloca a peruca e fala agora eu sou Nicole, e as pessoas começam a compartilhar uma fala que ninguém assistiria, porque ninguém assiste fala no Congresso, mas foi holofotada para todos os canais de televisão e todas as redes sociais, as pessoas compartilharam de esquerda e de direita. Por isso que eu falo. Ele fez para isso, exatamente. O cancelador, ele é um ignorante, ele é um burro. Porque o cancelador, no fundo, ele vai pegar você e vai te fomentar pra fora da bolha. Exatamente. Só pelo ego dele. Exatamente. Então, isso. só pelo ego dele, ele tá destruindo o Brasil, de certa forma. Porque as pessoas já entenderam. Eu entendo isso na forma do humor. O Nicolas Ferreira entendeu isso pra ser eleito. É que as pessoas A propaganda entendeu isso de uma forma um pouco maquiavélica. O que a propaganda faz? É propaganda de água. Água é água. Porra. Aí o cara faz, sei lá, um casal gay se beijando. Por quê? Por quê? Porque sabe que as pessoas vão reclamar. Exatamente. E quando as pessoas reclamam, automaticamente você vai ter endosso do outro lado. Então, de repente, tá, sei lá, quem é muito favorável, a Anitta vai estar falando, gente, eu estou a favor da campanha da água. Exatamente e de repente, isso. por R$1... Gente, é isso que a gente tá falando aqui hoje. O meu vídeo de holofotação, que é o último vídeo que eu postei no canal agora em maio, eu acho que é maio, foi sobre isso que eu falei lá. que É um vídeo louco. bem longo, 52 minutos, mas é sobre isso que eu falo. Quero ver. Assista. Por isso que eu tô falando, cara, a gente tem muito mais... Que bom que a gente tem a divergência, a gente debate Sim. e debate num campo legal. A gente já se discordou aqui em alguns momentos e concordou em outros, mas assim, eu acho muito mais próximo essa visão e eu acho essa visão muito importante. Eu acho do caralho a gente estar mais próximo de alguma maneira. É quase como assim, gente... Existem amarrinhas por trás daquilo que você tá achando que é só verdade, pureza. Não é. Não que eu seja o Mr. M e Bira também.
Mas, cara, a gente sabe o jogo que tem por A trás. gente só tá e avisando pra galera não ser controlada. não seja Tá controlado. dizendo, a quem avisa, amigo é. Exato. Já A gente diria só tá vovó. avisando. Desconfie de absolutamente tudo que é baseado em eu sou virtuoso demais. É. A minha comédia é baseada em cara, eu sou um cara tão errado. Essa é a minha comédia. Eu sou um cara tão errado e ignorante que eu não acredito que essas outras pessoas são tão melhores do que eu. Eu acho que elas são falhas também. Pelo menos um pouquinho menos, né? Não, Bira é falho. Você é falho. Eu sou falho. eu não. Eu tô falando assim, eu prefiro, como um ser humano, tentar mostrar pras pessoas do tipo, galera, eu falho pra caralho, do que ficar fingindo que eu sou muito foda, porque eu não sou. E a grande graça é da minha vida, do começo dela até o final, tentar melhorar as minhas falhas, mas eu tenho que admiti-las, entendeu? Acho que é esse que é o problema. Essa coisa de você querer mostrar, e isso acaba acontecendo o quê? Elegendo pessoas que você não queria. Termina. A tua falha é que já passamos aí 5 minutos do que combinamos com o Bira. É 1h10, né? Foi 1h15? A gente tá 1h15 agora. Não, mas vai cortar aquela parte que tava Eu no fui pegar meu bastidor. celular. Chega de É. Vilela. Chega de... Bira, só tenho a agradecer. Eu que agradeço, eu amei conversar com você hoje, Pô, Maurício. demais, cara. Acho que a gente pode fazer mais desses papos. Se precisar de qualquer coisa, porra, me avisa. Ó, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal escondido de Bira. Tem um canal escondido. É um canal escondido. eu Você dei uma tem que ter olhada. cartão mais do Carrefour. E aí só os primeiros. Tipo, é difícil pra caralho pra achar. Mas eu recomendo, cara, de verdade. Quem conhece meu trabalho, curte, sabe que, pô, pra eu elogiar uma parada é meio... Eu achei muito foda, cara, porque é uma visão de atitude, de verdade. E tem um trabalho por trás. Dá pra ver que tem um trabalho. Tem, mas é mais do que isso, cara. É pensamento crítico. Não importa se o Então, pensamento... mas Mal, Deixa eu falar, Zé. pensamento crítico Porra, não consigo dá falar. trabalho, Zé. Dá Faustão tá trabalho. foda, mano. Não, velho, você não pode falar um negócio desse, cara. Pensamento crítico dá trabalho, é isso que eu quis. Pensamento crítico baseado em fatos, informação. E no mundo de hoje, onde todo mundo tá amarradinho, busque isso. Eu volto a dizer, você que é jovem, pelo amor de Deus, cara. O jovem sempre foi o cara que é o disruptivo. O jovem está um bunda mole. O jovem não tem senso crítico nenhum, ele está baseado em pertencimento. E quem está cuidando de você é alguém que não tem interesse nenhum em você. Saiba disso e fique atento às novidades. Um abraço a todos, deixa o like e siga a Bira. Valeu!